Olá pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui mais uma vez para a gente continuar o nosso ciclo, a gente reinicia esse ciclo de formação para falar hoje um pouquinho da nossa plataforma da MindMakers, todos os recursos que ela tem e que ela oferta para você enquanto facilitador, para você enquanto gestor e qual é a aplicabilidade disso dentro do cenário do que o aluno recebe. Hoje nosso encontro ele é um pouco mais longo em relação ao anterior, afinal eu tenho muito mais temas para abordar, mas sempre aqui com o tempo estimado de 1 hora. Então eu vou trabalhar os temas que eu apresentei na live de novidades, que são focados em plataforma. Tirando o perfil de gestão, da coordenação aqui, a ideia é focar no espaço do facilitador para esse processo de preparação e como é que essa plataforma ela pode ajudá-lo dentro do cenário desse processo de preparação, passando por uma leitura de plano de aula, entendendo como funcionam aqueles jogos engajadores dentro da prática. Então, a ideia aqui é que a gente vivencie o que a plataforma oferta para que a gente consiga se basear nela para estruturar essas atividades, tá bom? Então, a gente vai ter um momento aqui que é muito rico e antes desse momento começar, como a gente fez na semana passada, eu vou pedir para você se identificar de qual escola você está falando, qual é o estado, aqui no nosso chat, para a gente também conseguir se aproximar mais de você. A ideia da tecnologia é que a gente consiga se manter próximo mesmo distante, então isso é muito importante para a gente aqui na assessoria também. Então a gente está aqui ao vivo para você entender como funciona melhor isso, mas ao mesmo tempo a gente também está no chat para tirar suas dúvidas. E claro, se ainda assim a sua dúvida ela não for resolvida nesse cenário, você pode contar sempre com a equipe da assessoria para ajudá-los ao longo de todo o processo da disciplina dentro da escola. A gente é muito parceiro nesse cenário e tem um assessor entre nós aqui, o Daniel, talvez você conheça aí. O Daniel pode ser o seu assessor, que ele sempre brinca que a gente na assessoria é professor por atacado, porque a gente forma professores e esses professores formam alunos. Então a ideia desse cenário de ser professor por atacado é exatamente partilhar desse momento com você. E se você acha, que você tem uma dúvida que é boba, alguma informação que você acha que passou, que você já deveria ter, você pode trazer isso de qualquer modo. Afinal, enquanto professor, a gente sabe que não existe dúvida boba, não existe nenhum cenário em que falte algo que você não possa perguntar. A gente da assessoria está super disponível e disposto a ajudá-los. Então, assim, a gente tem aqui esse espaço muito próximo para que isso aconteça de uma maneira muito fluida na escola. Essa disciplina, ela rompe paradigmas educacionais que a gente, enquanto professor, é formado para tê-los. Então, a gente vem de um mundo de espaço em que a aula ela é expositiva, o aluno recebe conteúdo e nesse momento vocês estão tendo esse momento expositivo também. Eu aqui estou apresentando e vocês vão executar isso posteriormente. Mas a prática disso é muito diferente. A sala de aula é diferente, o espaço é novo na escola, os alunos têm isso de uma maneira diferente, então é muito importante que a gente saiba como lidar com a nossa plataforma para entender o melhor cenário de aplicabilidade na ponta, que é o nosso aluno, para que a família entenda a diferença que esse programa faz no processo de ensino-aprendizagem da criança e ela pare de atribuir preço e entenda que essa disciplina ela tem um valor, que é um valor formativo muito grande dentro da sala de aula para o filho dela. Pensando nisso, a gente trouxe aqui um arcabouço de informações do que a nossa plataforma proporciona e a gente vai começar falando da plataforma agora. Então, a ideia do nosso dia a dia aqui é mencionar como essa plataforma ela vai ser visualizada por você e quais são os passos que você tem que se atentar dentro desse momento, que pode ser você um facilitador novo que acabou de entrar na escola, ou você um facilitador antigo que já está com a gente, mas que a gente tem novidades dentro da plataforma que podem te ajudar. Inclusive, um spoiler é que a gente vai ter também um momento aqui para falar do processo de formação continuada do facilitador que a gente disponibilizou dentro da plataforma também. Então, essa plataforma que vocês veem ao acessar via Plural. Então, o acesso de vocês é na plataforma da Plural, vocês vão ter o card da MindMakers, vocês vão entrar na plataforma da MindMakers. Quando vocês estão na plataforma pela primeira vez, uma das coisas que seu facilitador, que no caso é o seu assessor, vai te dar, é a informação de cadastrar as turmas. Isso, com certeza, nesse momento do ano você já fez, mas eu vou passar por esse cenário que é o de criar uma turma, para que vocês entendam como fazê-lo. Então, caso você não tenha feito, acompanhe esse processo e, claro, parte do processo aqui, ele é só fictício de criação de turmas. Vocês têm uma turma real, com alunos reais, então o cenário é um pouco diferente. A ideia
é você ir aqui nesse menu Turma Corrente, que é por onde nós começaremos a fazer nosso tour na plataforma, ir no botão Criar, e para você, facilitador, tem um botãozinho aqui no meio que chama o Criar uma turma com base na plural. Então é o Criar, você vai clicar no plural, entrar aqui, e aí vai carregar as informações da turma. Primeiro, você vai selecionar o curso que a gente tem, então um curso vinculado ao mundo computacional, qual é o módulo que você vai trabalhar, e lá no final você vai salvar. Aí a sua turma vai ser iniciada e ela vai estar aqui no início da sua plataforma para você ministrar essa aula. Ao longo do tempo, você vai ter mais de uma turma, é claro, para ministrar essas aulas. E aí você precisa ficar alternando entre elas durante as aulas. Então, no momento em que você entra numa sala de aula, você precisa colocar aqui a turma que você necessita dar aula. Aí você vai clicar no botão Trocar e selecionar qual é a turma que você está dando aula nesse instante. E aí você vai ter aqui a turma que já foi instanciada dentro da plataforma com os seus alunos criados com base na estrutura que a Plural traz, né? Então, antes da gente criar uma turma, dentro da Plural, a escola já deve ter criado a turma com os seus alunos, os facilitadores e as disciplinas vinculadas a essa turma, uma delas sendo computação, a disciplina que corresponde a Mind Makers. Uma vez que isso está feito, você consegue criar a sua turma aqui e navegar para ministrar essa aula. Além disso, a gente tem um processo dentro da plataforma que é o próprio de ministrar a aula. Então a gente vai ter como ministrar essa aula aqui na nossa plataforma. Então a turma está instanciada, você iniciou essa turma. Aqui embaixo a gente tem o curso, que corresponde ao CW Kids nesse caso, o módulo que a gente tem aqui instanciado, que é o CW3, e aqui embaixo todas as lições que você tem que ministrar ao longo do ano. Lembrando que a gente tem 28 lições obrigatórias e 2 extras que a gente vai ter na plataforma. E na semana passada, quando a gente teve a primeira live aqui do nosso ciclo formativo, falando sobre as novidades, eu falei sobre esse botãozinho aqui, que é o Exportar Ementa. Então, quando você clica nele, ele abre uma aba para gerar um relatório. Você pode selecionar as informações que você quer. Ele já vem como default todas essas daqui selecionadas. Clica em gerar um relatório PDF, ele vai baixar automaticamente no seu computador a ementa desse curso com todas essas informações. Quais são os módulos, as lições por módulo, as atividades por lição e os padrões curriculares que a gente tem de BNCC, tanto da computação quanto convencional, e do CSTA, que é um padrão também curricular de ensino de ciência da computação dentro da educação básica. Então, feito isso, você vai ter esse PDF, você pode encaminhar isso para a sua gestão, lembrando que a ideia disso aqui é ajudar a gestão a construir um cenário do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, uma vez que a gente tem um currículo a ser implantado na escola, ele tem que fazer parte do Projeto Político Pedagógico da escola, então por isso a gente viabilizou esse cenário aqui da ementa, para que vocês consigam, em conjunto com a sua coordenação e direção, modularem esse PPP para atender também as diretrizes da BNCC da computação, que agora é uma lei que vai acontecer dentro das escolas. E a gente já está passando aqui por esse processo de transição. Inclusive, reserva esse momento também para parabenizar você, escola parceira, que adotou a Mind Makers. Afinal, a Mind Makers ela é uma solução educacional que já tem um programa consolidado desde 2016. Somos pioneiros dentro do cenário do ensino de ciência da computação para crianças aqui no Brasil, baseados numa estrutura curricular inicialmente focada no ensino de ciência da computação, chamado Pensamento Computacional, que vem lá do Reino Unido e trazido aqui para o Brasil. E hoje, com a BNCC da computação, nós mudamos o nome de Pensamento Computacional para Mundo Computacional, que é a disciplina que você está ministrando agora aí na sua escola. A ideia da nossa disciplina é usar a ciência da computação para desenvolver habilidades nos alunos que não são necessariamente técnicas. Afinal, nós trabalhamos com crianças dos 4 aos 14 anos e a ideia aqui é desenvolver habilidades nesses alunos utilizando tecnologia e ciência da computação como um caminho para desenvolver essas habilidades, mas não com um cenário técnico. Então, nenhum aluno daqui sairá técnico. Vamos voltar aqui para a plataforma agora, para entender que nesse cenário do ministrar a aula, o facilitador, eu vou pegar uma aula aqui que eu não iniciei, ele tem que seguir o passo a passo do que está aqui,
Lembrando, o facilitador ele já vai ter lido o plano de aula, a gente vai passar por plano de aula, eu só estou expondo aqui o cenário de como ministrar essa aula, né? Então, a ideia aqui é a gente começar uma aula do zero, ministrando a aula. Então, a ideia é, você vai clicar aqui no aplicar lição. A primeira coisa de informação que a nossa plataforma traz é sempre uma chamada. E aí nesta chamada, a gente tem todos os alunos da turma. Para você dar a falta ou a presença, é só você clicar no nome do aluno, ó, ele aparece aqui um xizinho, mostrando que o aluno faltou. E se ele não faltou, ele vai ter o check. Ah, eu não tenho tempo de fazer isso no primeiro momento. Não tem problema, a gente pode atualizar a lista de presença ao longo da aula sem problema nenhum, tá bom? Então vou passar aqui, salvei, nenhum aluno faltou. Ele já inicia aqui com a exposição das rotas de transporte pelo mundo. Então essa é a aula que a gente está ministrando agora. Ele traz para a gente uma referência do caderno de criações, que é o que o aluno recebeu e que você, enquanto facilitador, também recebe. E esse caderno referência, ele traz uma estrutura que é similar à do nosso infográfico. Então o conteúdo é exatamente o mesmo que a gente tem no infográfico que vai ser rodado aqui. Lembrando, rodar o infográfico significa colocar a sala em modo cinema. Se você tem qualquer dúvida sobre o modo cinema, a gente tem um checklist dentro do plano de aula que eu vou apresentar para vocês, que mostra como funciona cada uma das estruturas de sala de aula que você precisa, mas a ideia é, modo cinema, todo mundo focado na sua tela, e essa tela é um projetor ou uma TV que todos os alunos estão acompanhando. Depois que isso aconteceu, repara que a gente tem um tempo aqui, ó, tempo restante e tempo de aula. A ideia é que essa atividade dure 10 minutos. O vídeo deve ter em média 1 minuto e meio para todos os vídeos que a gente vai ter dentro da nossa disciplina. E aí nesses 10 minutos é para que você tenha um momento de interação com o aluno sobre o tema. Nós vamos navegar o plano de aula, como eu já disse anteriormente, mas dentro do plano de aula você vai entender quais são os recursos que você precisa para essa aula, qual é o guia instrucional para você, facilitador, entender o que vai ser aplicado de conteúdo, para que você possa, usando o seu repertório, contribuir para esse momento de troca. Então, no infográfico, os alunos eles têm esse primeiro momento de receber um conteúdo. Depois eles praticam esse conteúdo dentro da nossa plataforma. Depois desse momento dos 10 minutos rodados aqui, você vai para a próxima atividade, em que ele tem, por exemplo, a definição das equipes. Aqui é um sorteio, lembrando que todo projeto é feito na nossa plataforma com um sorteio das equipes. Esse sorteio é aleatório. Você, facilitador, não deve ficar alterando esses grupos. Tem um caminho que é vindo aqui no botãozinho automático que ele vai remesclar esses alunos, mas você não deve fazer isso para os alunos verem. Eles não podem entender que você pode misturar esses grupos. Afinal, se você refizer esse sorteio, eles vão ficar solicitando que esse sorteio seja refeito até que ele trabalhe com um coleguinha. E lembra que um dos pilares que a gente tem aqui, dentro da nossa disciplina, é que os alunos aprendam a trabalhar em equipe. E as equipes não necessariamente são os coleguinhas que eles gostam, que eles têm proximidade. Inclusive, dentro desse cenário das equipes, o ideal é que eles trabalhem com os mais diversas equipes para que eles possam entender e compreender que esse processo de formação é de trabalhar com equipes que eles vão vivenciar no dia a dia. Então, fora da escola, a gente não seleciona com qual equipe a gente trabalha. A gente precisa entender isso e aqui na nossa plataforma a gente já começa esse cenário dentro desse sorteio de equipes. A gente já tem o líder atribuído aqui dentro do cenário da plataforma, então ele já mostra qual é o líder da equipe e os demais participantes dentro dessa equipe, né? Depois que a gente confirma, ele vai salvar essa equipe e esse projeto vai rodar. Ó. A gente tem o líder principal, um líder secundário que é opcional, afinal a gente tem salas de até 40 alunos e a ideia é que esses grupos eles tenham até 5 alunos dentro de cada grupo e aí a gente pode ter um líder secundário e algumas outras funções que cada projeto vai poder apresentar. Além disso, ele já traz para a gente quais são os objetivos que esse projeto propõe. Então, o que a gente vai avaliar dessa atividade é a precisão, proximidade da rota planejada, trabalho em equipe, respeito ao líder e colaboração entre os membros da equipe. E aí eu vou tirar uns minutinhos aqui para falar sobre o papel da liderança. A ideia é que quando a gente fala sobre um líder, é que a gente consiga mostrar para esse aluno que o líder é o porta-voz da equipe.
e não uma pessoa que dita as regras. A gente tem que deixar isso muito claro, principalmente para as crianças mais novas, que o processo de liderança não é ditatorial. Pelo contrário, ele tem que entender qual é o melhor cenário para que a equipe avance e ele transmitir isso para o facilitador. A ideia da nomeação de um líder aqui para uma equipe é que você, facilitador, consiga ajudar melhor as equipes. Afinal, se a gente tem uma sala com 40 alunos e eles são os protagonistas dentro do cenário do processo de aprendizagem, se todos os 40 forem falar com você, você não consegue sanar todas as dúvidas dentro da aula. Então a ideia é que os líderes tragam essas dúvidas para você e com esse processo a gente consiga ir ajudando cada equipe. Aqui ele também traz uma foto do que é o caderno de criações, né? Ele traz uma imagem desse caderno de criações com as possíveis funções, né? Então pensando que a gente tem 5 alunos, a gente pode ter 2 líderes e mais 3 outras funções, programador, testador e navegador. E aí como os líderes trabalham é ajudando neste cenário e transmitindo a informação para você, facilitador. Então depois que a gente faz essa apresentação, essa abertura, a gente vem para o treinamento da rota. E aí ele vai mostrar algumas informações. Nesse caso, a gente tem um transferidor, ele mostra como é que a gente coloca o Sphero nesse transferidor. Depois a gente já vem para o link do processo de aplicação da aula, que lá no perfil do aluno vai estar vinculado ao fazer agora. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse cenário aqui. Ao concluir essa atividade, o facilitador clica em concluir, ele avalia o conteúdo, o tempo que essa aula teve e ele pode deixar comentários sobre observações sobre essa aula. Nesse espaço, essa observação que ele deixar vai direto para o nosso time de produto para que eles consigam também aprimorar o cenário das nossas aulas. A disciplina de mundo computacional, como eu mencionei, ela veio da disciplina de pensamento computacional que foi criada lá em 2016. Com o tempo, a tecnologia se aprimora e a gente precisa também se aprimorar. Então a nossa plataforma ela foi mudando ao longo dos anos. Ela não mudou só quando a gente mudou de nome, mas muitas das mudanças que a gente fez nesse cenário da disciplina, de mudar de pensamento computacional para mundo computacional, foi com base nos feedbacks de vocês, facilitadores. Então é fundamental que vocês tragam para a gente essas observações. Por vezes, vocês só passam por isso aqui e encerram a lição. Eu vou pedir, inclusive, que vocês deixem para encerrar a lição depois das aulas, para que vocês tenham um tempo de pensar, inclusive, quais são as observações que vocês acham que seriam importantes. Porque dentro desse espaço, você, facilitador, tem um caminho para fazer esse programa também se adaptar melhor à sua sala de aula. Então, a gente está aqui para construir isso juntos. A gente entrega um conteúdo e uma plataforma funcional para vocês, mas vocês devolvem para a gente como ela pode ser mais funcional e melhor efetivada dentro de sala de aula. Então é fundamental que vocês façam isso aqui dentro, depois encerrem a lição e aí a gente volta para a tela da nossa plataforma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que são os planos de aula, né? Então, em planos de aula, quando você tem uma turma já instanciada, ele vai mostrar aqui o caderno desta turma. Eu vou clicar aqui no Ver Todos, que é o caminho para você acessar todos os cadernos. Então, quando a gente clica no Ver Todos, ele vai mostrar esses 3 nomes, Mundo Computacional Mini, Mundo Computacional Kids, Mundo Computacional Teens. Se eu clicar no Mini, vai ter habilitado quais módulos a escola já tem neste ano que ela está vivendo. Então, no ano de 2026, as escolas têm esses módulos. Isso vale para qualquer uma das fases da aprendizagem que a gente está vivendo aqui, né? Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. E aí eu vou selecionar o caderno do CWX, que é o módulo de implantação para as turmas de 5º a 9º ano. Dentro das escolas da base, elas estão acontecendo em alguns momentos, e isso vale você consultar com o seu assessor qual é a evolução da sua escola, se você tiver em dúvida sobre qual é o momento, mas para as escolas da base isso aqui também já aconteceu. Mas eu vou usar o CWX como referência para que vocês entendam que parte das novidades que a gente tem também estão atribuídas ao módulo que já passou pela sua escola e que talvez você já esteja vivenciando ele mais uma vez, né? Então, no ano de 2026, esse módulo ele pode estar sendo aplicado ou pela primeira ou pela segunda vez na sua escola e a gente tem novidades dentro dele. Como todos os módulos, o que a gente tem é uma descrição resumida do que ele vai apresentar. Então esse módulo ele tem uma descrição resumida.
Depois, a exposição em vídeo deste módulo, todos os vídeos expositivos, e o padrão curricular que a gente adota dentro da nossa disciplina. Passando pelas atualizações, né? Já trouxemos a disciplina de mundo computacional com esses ícones, né, que mostram qual é o eixo da disciplina pensada para a BNCC da computação. Então, em azul, a gente tem mundo digital, em verde, a gente tem pensamento computacional, e nesse laranja ou rosa, enfim, a cor que você enxergar, é de cultura digital. Então, a gente já tem aqui a definição do eixo. Além disso, a gente tem aqui a modalidade da aula. E se você tem alguma dúvida sobre qual é o tema dessa aula, como essa aula vai ser conduzida, qual é o tipo de aula, você pode chamar o seu assessor que ele vai te mostrar no espaço de capacitação remota aonde você encontra essa informação. E além disso, agora a gente tem os ícones que mostram para você o que vai ser de recurso utilizado dentro dessa aula. Então, se não tem nada atribuído aqui como ícone, é porque não tem nada além do computador que seja necessário para executar essa atividade. Computador e caderno de criações, é claro. São as duas coisas que a gente não menciona quando a gente precisa. Afinal, o caderno de criações, os alunos eles devem levar para a escola sempre, e o computador ele faz parte do uso diário da nossa disciplina. Então, é fundamental que ele esteja lá. Mas caso você precise de algo novo, ele vai estar aqui, sempre destacado. E quando a gente tem um low-tech, é um material que você precisa pegar lá dentro do processo de preparação para entender o que é que a gente está apresentando como necessário para essa atividade. E aí, para navegar nos planos de aula, eu vou navegar aqui na lição 17, que fala sobre dados, e ela traz aqui um recurso necessário que é o Make. Então, eu vou acessar o plano de aula da lição 17, e aí a gente vai entender como mencionar, estruturar e apresentar esse plano de aula da melhor maneira possível para os nossos alunos. Então, eu vou começar do começo, lá em cima, em plano de aula, lição 17, dados. O tempo é de 50 minutos, está disposto aqui. O eixo da BNCC da computação é mundo digital. E aí a gente vem para objetivos. Eu vou pedir primeiramente para a gente focar aqui do lado esquerdo da tela, posteriormente eu volto e falo do lado direito. Não se preocupem com isso, vamos olhar aqui para o lado esquerdo da tela primeiro. Então, os objetivos é aquilo que você, facilitador, precisa atingir para que essa aula ela seja realmente finalizada. Então, o finalizar a aula, ele acontece depois que você entra aqui nos objetivos. Então, eu concluir esses objetivos significa que eu acabei essa lição, e concluí-los não significa fazer 100% das atividades propostas. E eu também vou entrar nesse detalhe, mas eu vou ler aqui os objetivos. Reconhecer a diferença entre dado e informação, reconhecer listas como coleções ordenadas de elementos, implementar programas em linguagem de programação em blocos, capazes de pesquisar e filtrar itens de uma lista. Então, esses são os objetivos que você deve concluir sempre que a gente tiver essa aula. Então, para todas as aulas, os objetivos já estão postos. Lembrando que o que a MindMakers oferta é uma disciplina que está montada tanto para o professor quanto para o aluno, e o facilitador aqui, ele não prepara uma aula, ele se prepara para a aula fazendo atividade como um aluno. A gente na assessoria sempre diz que o primeiro aluno da escola é o próprio facilitador. Então você tem que praticar essas atividades assim como um aluno faria, executando cada uma delas e tirando suas dúvidas com o assessor. A diferença entre você e um aluno é que você tem um recurso de plano de aula que te dá essas informações, apresenta mais recursos para você, e no final a gente também tem um gabarito dependendo da atividade que você vai executar aqui para te dar esse norte de como começar. E aí, o seu aluno ele não tem esse gabarito nem essa informação de plano de aula, mas ele tem você para guiá-lo nesse processo. Em preparação, aqui tem o checklist que eu mencionei anteriormente, eu vou abrir o checklist aqui para vocês verem. A ideia é que nesse checklist vocês tenham tudo que vocês precisam para preparar e ministrar uma aula. Então lê com atenção, o checklist ele não muda aula após aula. A ideia é que com o tempo você não precise mais dele. Então, dentro do checklist, a gente traz todas essas informações para você conseguir ministrar isso, entender como é que a gente tem que ser facilitador, o que a gente tem de prática maker em grupo, prática de robótica em grupo. Então, esse processo, conteúdo de avaliação, tudo isso é algo que é recorrente.
dentro da nossa plataforma e você vai ter em todas as aulas para que você consiga ministrá-las da melhor maneira possível. Então você pode acompanhar esse checklist até que você entenda como funciona cada eixo. Então, eu não estou tendo uma aula nesse momento que tem avaliação. Deixa para olhar para esse espaço aqui, ó, da condução de avaliações, quando você for aplicar uma avaliação, que é, por exemplo, na última lição que você tem indicado unidade, como eu mencionei anteriormente. Então é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um momentinho para trabalhar essa avaliação também aqui hoje. Mas a ideia é que você vá vivenciando cada uma das partes do nosso checklist de acordo com a atividade que você vai executar em sala de aula. Então ela depende exclusivamente disso. A gente vai aplicar uma aula, eu preciso saber qual é o conteúdo dela. E aí você pode ir lendo o seu checklist de acordo com o que a aula apresenta. Vou voltar aqui no nosso plano de aula para que a gente consiga trabalhar agora o conteúdo dentro da atividade detalhada. Então a primeira prática, dados, é uma exposição. Essa exposição tem um período de 10 minutos. Apresente o vídeo seguindo as orientações gerais na condução de atividades expositivas disponíveis nesse link, que é o link do checklist. E aí a gente vai ter o vídeo que vai ser rodado para os alunos. Modo cinema, como está explicado dentro do checklist, corre lá para você dar uma olhadinha no que ele apresenta para a gente, e aí você vai pôr todos os alunos para acompanharem o vídeo que está aqui nesse link. O vídeo rodou, e agora? Deu menos de 10 minutos. É aquele momento que eu falei para vocês, que vocês podem interagir com os alunos, contribuindo com o seu próprio repertório dessa disciplina. Então, se você tem um repertório sobre esse tema, você pode trazer um exemplo diferente, pode ter um momento de conversa com os alunos, mas também é um momento que, se está muito tranquilo, tanto o conteúdo que foi apresentado, quanto a participação dos alunos, o ideal é que você deixe esse momento mais curto mesmo, para que você ganhe tempo nas próximas atividades. E aí, o que eu gosto de mencionar é que essa exposição de dados, ela normalmente já bate no primeiro objetivo, reconhecer a diferença entre dado e informação. Isso faz parte do vídeo. Então, o primeiro objetivo a gente deu check aqui, a gente concluiu no primeiro momento aqui. Então, a gente já matou o primeiro objetivo dessa aula aqui no vídeo expositivo. Depois, a gente vem para a prática de dados e informações, que tem um link que é uma atividade no computador. E aí essa atividade é uma atividade code, é o momento em que os alunos sentam no computador para fazer programação, e aí a atividade ela normalmente é individual, como aqui está mencionado, e aí os alunos eles vão abrir um simulador. Eu vou abrir o simulador com vocês para a gente entender o que está sendo proposto aqui, né? Então esse é o simulador, a gente tem ao todo 9 atividades, das quais a gente tem 7 como obrigatórias, então os nossos alunos eles têm que executar 7 das 9 para ganhar todos os pontos da gamificação, mas você, enquanto facilitador, ao aplicar essa atividade para atender esses objetivos dispostos, reconhecer listas como coleções ordenadas de elementos, e implementar a programação em linguagem de programação em blocos capazes de pesquisar e filtrar itens em uma lista, eles só vão conseguir atingir realizando essas atividades. Mas eles precisam fazer as 7 atividades obrigatórias para concluir isso? Não. O que eu sempre recomendo para você enquanto facilitador aplicando uma aula, que você venha aqui, resolva o primeiro exercício com eles na tela. Então fala, todo mundo senta aí e vocês vão criar uma lista agora, que é o que a gente está fazendo, né? Selecionando o que é um dado e o que é uma informação. Uma informação, ele vai ter algo mais complexo, né? Algo que traz um conceito, e um dado vai ser uma informação muito pequena que representa, obviamente, um dado. E aí isso fica muito claro no vídeo para eles, e eles vão fazer essa listagem aqui. A gente já bateu novamente em mais um dos objetivos propostos. E aí na parte do implementar programas, a gente está realizando essas atividades. Então resolve o primeiro com eles. Aqui eu tenho o gabarito que mostra para a gente o que é. Então você, facilitador, tem um gabarito para mostrar. E depois você pede que eles façam mais 3 durante a aula. E aí a gente tem uma prática aqui, que está pensada para 20 minutos, em que eles vão ter que resolver 4 exercícios e não 7. Posteriormente, a gente tem outra prática que é uma estrutura de dados, também vinculado aqui à nossa plataforma,
E aí ele tem 4 atividades obrigatórias e uma extra, lembrando que essa bolinha aqui, que está tracejadinha, é a atividade extra que ele não precisa fazer para gamificação contar pontos. Mas ele precisa passar por aqui também. E aí aqui ele só tem 4 para resolver. Então você pode fazer com ele 3 para que ele tenha um espaço para fazer uma atividade posterior. Mas eu vou voltar aqui no primeiro para a gente falar sobre o nosso jogo de engajamento. Então ele vai trazer aqui para a gente um jogo. E aí lembra, para a gente iniciar esse jogo, o jogo de engajamento, ele tem que vir após o conteúdo. Inclusive, neste cenário, você pode acabar as 2 práticas para pôr o jogo no final, ou você utiliza esse jogo aqui logo após essa primeira prática apresentada aqui na tela. Todos os alunos precisam estar nessa aba para você exibir a senha que está aqui. Ó. A senha ela ficou oculta, vocês só vão expor quando todos os alunos estiverem nesta tela esperando a senha. Então no perfil do aluno vai estar lá aguarde a senha do seu facilitador. Quando você clicar em exibir a senha, todos eles vão digitar a senha e aí o jogo começa. Vou clicar aqui no jogar e aí ele vai dizer para a gente aqui o que fazer. Então isso é uma informação ou um dado? Isso é uma informação, eu errei. Isso é um dado, agora eu acertei. E aí vai ser assim. O modo como isso pode ser feito é usando o Make. E aí com o Make no computador deles, eles vão estar em grupo, obviamente, para ir apertando para um lado ou para o outro. E aí depois você pode estimular essa competição no seu computador. Chama todos os alunos ali para a sua frente. Então eles vão lá na frente, os melhores 3 alunos, e eles vão competir uns com os outros para eles entenderem quem consegue finalizar esse jogo no menor tempo possível, atingindo todos os pontos de métrica que a gente tem, né? Então aqui a gente tem ao final os pontos, que é o que a gente tem que atingir, 120. O tempo que eu demorei para executar isso foi 44 segundos, 12 acertos e 1 erro. Os melhores tempos você pode chamar lá na frente, e aí aqui é só uma ideia de como fazer isso. Não precisa necessariamente acontecer em todas as aulas, mas às vezes você pode fazer essa disputa ou prometer que isso vai acontecer no próximo momento que eles vivenciarem isso, enfim. Só fica atento, dentro daquele roteiro de novidades, quais são as práticas que tem esse jogo, porque não são todas. Então, se esse jogo for acontecer uma vez só no módulo, que a gente faça essa prática de ter essa competição, em que a gente chama os 3 melhores lá na frente. Enfim, a ideia aqui não é que essa competição não seja saudável, é que todos os alunos acabem sendo estimulados a melhorar o conceito. E aí aqui o conceito de dado e informação é trabalhado de maneira mais concreta e eles têm que prestar atenção no processo para conseguir classificar como dado ou como informação. Resolvemos o joguinho, aí tem a atividade 2 ali pensada para eles fazerem e para você facilitador também tem o gabarito. Você pode fazer a primeira com eles, pedir mais 2 e aí a quarta fica como uma atividade de casa para eles fazerem. Voltando aqui no plano de aula, todas as informações do plano de aula foram executadas. A gente conseguiu passar por tudo que foi pensado aqui dentro dessa atividade. Dentro do tempo de 50 minutos, a gente pode concluir essa lição. Antes da gente sair dessa lição, agora eu vou focar aqui deste lado, que é o lado direito do nosso plano de aula, e a gente tem uma descrição resumida do que o módulo propõe, como todos os módulos, um modelo de e-mail para o responsável, que é um modo que a gente tem de conversar com a família. Então eu vou abrir um modelo de e-mail aqui para vocês verem o que ele traz, né? Então ele traz um recurso dando um resumo, já com o link do infográfico e ele é personalizado, né? Então vamos supor que o nome do responsável seja Joaquim. Joaquim, aí tem as informações, e aí tem o nome do Joaquim novamente, o seu nome como facilitador, e aí acabou, a gente tem o e-mail, e esse e-mail é fundamental que o pai receba para ajudá-lo a entender o que essa disciplina propõe. Então, lembra que eu falei sobre a gente conseguir enxergar o valor que a disciplina tem e não o preço que ela é cobrada dentro da escola. O cenário aqui é, a gente vai informar sobre o programa para que todo mundo consiga entender como isso acontece. Ah, eu quero saber como é que eu cadastro os responsáveis. Chama seu assessor. Dentro do processo de formação, que é remoto, que você já passou, que é o FF0 e o FF1, tem um caminho para mostrar essa informação de como carregar esses responsáveis dentro da plataforma. Mas se você tiver dúvida, chama a assessoria que a gente está aqui para ajudar vocês a entender, inclusive, qual é esse caminho. Ah, mas e-mail não é algo tão eficiente porque as famílias não leem mais, elas não olham os e-mails. Não tem problema, a escola trabalha com agenda digital,
manda isso na agenda digital para eles conseguirem entender também o que é. Enfim, a ideia é que a gente consiga popularizar os conceitos trabalhados aqui para que todo mundo entenda como essa disciplina funciona e que a gente tenha um maior protagonismo dela também dentro de casa com as famílias, para as famílias colaborarem, para os alunos também estudarem um pouco mais sobre a nossa disciplina. Depois a gente tem padrões curriculares. O comentário também é um espaço para você, facilitador, deixar uma informação aqui. Você vai fazer um comentário, isso vai para o time de produto, é um comentário sobre a aula. Lembra que você tem 2 espaços para fazer isso. Quando você encerra a lição, ele vai ter aquela caixinha de observações e aqui em comentário você também pode deixar um comentário exclusivo sobre esse plano de aula, para que eles entendam como você entenderia melhor. Então, esse comentário pode ser positivo sempre, né? Você pode só deixar um comentário dizendo que, muito legal essa aula, eu gostei muito do processo novo do jogo, engajador, enfim, tudo aqui foi muito mais fácil do que já foi no passado. Ou você também pode deixar uma crítica construtiva, falando assim, não deu tempo da gente praticar dados e informação da mesma maneira que está disposto aqui. Eu gostaria que a gente fizesse isso dessa maneira aqui. E aí, isso que você comentar vai para o time de produto. O time de produto ele vai chamar o assessor responsável pela escola para ele falar assim, qual é o caminho que a gente pode dar de resposta para ele. Esse comentário ele não fica aqui o tempo todo, ele sobe, o time de produto avalia, cria a resposta, passa para a assessoria devolve para você e esse comentário some, porque a ideia aqui é que a gente consiga melhorar esse plano de aula. É imediato? É um processo que a gente vai mudar no momento em que você comentar? Não, porque isso tem um impacto em todas as escolas. Mas o seu comentário ele é bem-vindo, ele é funcional e sem ele a gente também não teria criado a nova disciplina que é o mundo computacional. Então você realmente parte disso, a gente realmente precisa de você aqui fazendo esses comentários. Então, por favor, faça o comentário sobre a aula para que a gente consiga compreender se a gente está atingindo o êxito com o nosso programa. E ao final, a gente tem um glossário bilíngue que traz algumas informações que vão estar mencionadas no plano de aula e no vídeo em inglês, porque o mundo da ciência da computação ele tem recursos muito pensados na língua inglesa e a gente tem que trazer esse cenário para o aluno também. Então isso é a navegação de um plano de aula. Um resumo importante, olha para os objetivos quando sua aula começa, entenda como atingir esses objetivos dentro do que a aula propõe e principalmente, você não precisa executar todas as lições que estão aqui pensadas com os alunos para que a gente conclua esses objetivos. Um professor de matemática ao abrir uma apostila, ele não vai trabalhar os 60 exercícios pensados para aquele capítulo, porque não dá tempo. A aula é degustação, como a gente mencionou na live da semana passada. A aula é uma degustação para deixar o aluno com vontade de aprender mais, para que ele busque mais informação, para que ele execute tarefa de casa. E aí você, enquanto facilitador, tem que pensar no seu círculo de controle. O seu círculo de controle é a sala de aula. Então atingir esses objetivos dentro da aula de 50 minutos é fundamental e é o que vale para que a gente consiga migrar para a próxima aula. Sem você fazer isso nessa aula, a gente não consegue ir para a próxima, e aí a gente não consegue dar continuidade no programa, que é um ponto crucial do que a gente tem aqui dentro da disciplina, que é a conclusão das 28 lições. Afinal, isso é um currículo de ciência da computação, está baseado na BNCC, que é uma norma curricular que a gente tem no Brasil, então a gente precisa atender esse currículo. E para isso a gente precisa concluir essas lições. Então foca em atingir os objetivos e não em executar 100% dos exercícios, porque isso não é possível em nenhum material, tá bom? Então confia no seu processo de facilitador, a gente tem um monte de informações aqui nessa plataforma, mas que elas não são balizadoras para dizer o que você, facilitador, precisa necessariamente fazer até o final. Essa aula continua sendo sua, você enquanto professor tem habilidade, porque o que a gente exige é que você seja facilitador e professor para conseguir ministrar essa aula. Então você tem esse caminho aí de professor dentro da sala para que você consiga guiar isso. Claro, adaptações podem ser feitas, mas aí eu vou sempre pedir para você procurar o seu assessor para entender como é que essa adaptação pode ocorrer sem afetar o nosso currículo e sem acabar com uma das competências e habilidades que a gente precisa atingir com essas aulas. Então esse é o cenário para entender como funciona o plano de aula. Agora eu vou voltar aqui numa lição para a gente ver o cenário da disciplina focado em uma avaliação. Então, eu vou abrir aqui na plataforma. A última lição, toda a última lição de cada unidade, das 4 unidades, ou seja, as lições 7, 14, 21 e 28,
tem uma avaliação, lembrando que o currículo tem 30 lições, sendo 28 obrigatórias e 2 extras que foram pensadas para isso. Além disso, ao final, né, desse processo dos planos de aula, a gente tem a solução referência do caderno de criações, lembrando que aqui a gente está falando de solução referência, não é a única solução possível, afinal o que a gente faz é mostrar para o aluno que ele tem caminhos para resolver um problema e não necessariamente igual da solução referência, então pode ser que existam outras respostas, você só precisa conseguir pensar com o aluno qual é o caminho para essa resposta, e tem a lista de compras que é vinculada ao módulo. Ou seja, além dos materiais que nós enviamos, tem materiais que são de fácil acesso que a escola precisa fazer aquisição. E eles estão listados aqui. Então, eu preciso de palito de sorvete. Isso está na lista de compras que vocês precisam. Por quê? Porque isso é um material de fácil acesso. A gente não manda um monte desse material, porque isso acaba poluindo a escola com um monte de coisas para guardar. Então, a escola compra o necessário, de acordo com o que está pensado na lista, para atingir o objetivo da aula. Vamos lá para uma aula que tenha uma avaliação para você entender. Vou pegar a lição 14 aqui, ó. Então, além dos objetivos que você tem para concluir com essa atividade, ela termina aqui com uma avaliação individual. Então, eu vou clicar aqui no fazer agora. Ele abre a avaliação e ele traz essas informações. O aluno vai ter as mesmas informações. Tempo máximo para finalizar a prova é de 10 minutos. Você pode pular questões e voltar para completar a qualquer momento. Caso saia sem querer da prova, reentre com calma e retorne de onde parou. Não perca muito tempo, pois o cronômetro não pausa. E lembre-se, a prova é individual e sem consulta. Atenção, após iniciar a prova, você deverá encerrá-la dentro do prazo estipulado. A gente clica em iniciar a prova e aí vão vir as 5 questões. O que é importante da gente entender? Essa avaliação não pode ser o único contexto de nota do aluno, tá? Essa avaliação ela tem que ser um dos parâmetros de nota, mas ela tem que ficar muito clara para o aluno, principalmente, que essa avaliação é para revisar os conteúdos da unidade. Então a gente não pode focar 100% da nossa nota aqui, porque o processo qualitativo dessa disciplina é muito maior do que o quantitativo que a gente tem aqui. Dado, a plataforma te dá. Como o seu aluno se desempenha, isso você tem que acompanhar em sala. Então isso não pode ser a menor parte, o qualitativo ele é a maior parte, porque a gente trabalha com ensino baseado em projetos. Os alunos selecionam a resposta, vão para a próxima, selecionam a resposta, e assim sucessivamente. Ele pode passar uma sem responder, para voltar depois. E aí se ele passar por alguma sem a resposta, quando ele clicar em sumário, ele vai mostrar, não está respondido, você pode ir para a questão, responder a questão, vai para sumário e conclui. Quando você concluir, ele traz essa informação aqui, ó, você deseja mesmo concluir, depois de encerrar você não pode mais revisitar, nem revisar nenhum conteúdo. Deu ok, a prova está feita e ele traz para você. Você, facilitador, tem um gabarito, o aluno não tem, ele só tem o que ele assinalou. E aí você vai trabalhar na próxima semana a revisão desse conteúdo da prova